historiador Renan Diebe. Boa noite a todos aqui presentes, na pessoa de todas as autoridades aqui presentes, das aqui representadas, de toda a comunidade que aqui também se faz presente ou de alguma forma assiste essa sessão. Para mim, como iporaense de nascimento, é um prazer, é um orgulho. Para mim, como historiador, mais ainda, poder participar destes momentos que a gente vê em nossa cidade como um todo, a área cultural, nos últimos anos, ganhando destaque, seja em projetos fotográficos, seja projetos visuais, audiovisuais, e também nesses momentos de resgatar a memória coletiva, tão importante para uma sociedade. Eu, como professor da rede pública, eu vejo não só nos alunos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, mas vejo também nos pais, na população em geral, uma necessidade de conhecer a riqueza da nossa história. Eu, desde que terminei a minha graduação, lá em 2007, eu percebia uma grande falha da nossa história, que nós falávamos muito das nossas origens garimpeiras, lá nas margens do Rio Claro, ainda no ano de 1748. Porém, nós pulávamos todo o século XIX, os anos 1800, e já começávamos a falar muito sobre a transferência para as margens do córrego Tamanduá, sobre os grandes personagens que aqui foram fundamentais, Odorico Caetano Telles, Joaquim Paz de Toledo, Israel de Amorim, Elias de Araújo Rocha, Mestre Osório e tantos outros que nós conhecemos. Mas eu sentia falta do século XIX. Foi aonde eu, como historiador, tive o prazer de publicar o livro Rio Claro, a história de um enclave no sertão Caiapó, aonde eu foco justamente em pessoas que foram silenciadas pela história, em escravizados, em mulheres, em garimpeiros, e aonde que nós precisamos conhecer, por exemplo, aquilo que eu faço uma pergunta, quem na nossa cidade já ouviu falar de um personagem chamado Antônio Gomes Pinheiro? Para quem não sabe, ele foi um grande fazendeiro da região, que teve atuação durante a Guerra do Paraguai, e era aqui da nossa região, e foi o único da região aqui a ser condecorado pelo próprio imperador Dom Pedro II. Ele, por exemplo, foi quem construiu, na época, a estrada que ligava a cidade de Goiás até Cuiabá. Ele era aqui o administrador do distrito de Rio Claro, e nós não falamos dele. Nós não temos nenhuma rua com o nome dele. Nós não temos nenhuma rua com Afonso Geraldo Diamantino, não temos nenhuma rua com Luiz de Paula, que foi o maior garimpeiro do século XIX aqui em Goiás, e era aqui da nossa região, era subdelegado da nossa região. E todas essas histórias, fazendo um pouquinho de merchan do nosso livro, do nosso trabalho, está tudo aqui. E é isso que eu quero, como historiador, poder contribuir de alguma forma, assim como o professor, o historiador, e nobre vereador aqui, o Dudu da Papelaria, colocou, é um prazer para a gente poder contribuir para esta obra. Não querer desmanchar aquilo que os nossos antecessores fizeram, porque eles lançaram o alicerce da nossa história, da historiografia, eles contaram da sua forma a história, eles contribuíram de alguma forma a sua história. Mas daqui para frente, aquilo que o vereador colocou, eles não estão pensando simplesmente em tijolos e tinta, estão pensando no futuro, nos próximos 77 anos. E essa cidade nossa, que nós temos que ter mais orgulho da nossa cidade, nós temos que ter orgulho daquilo que nos formou, que nos trouxe até aqui. Somos uma cidade que tem 277 anos de história.
Temos apenas 77 emancipação, mas temos outros 200 anos antes disso que tiveram homens, mulheres, muitas vezes escravizados, indígenas, crianças, que fizeram história e que precisam ser relembrados. A gente precisa conhecer mais da nossa história, porque há o grande historiador, a máxima, que vai dizer que um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os erros do passado. Para finalizar esse espaço que foi dado aqui, quero citar uma parte do meu livro que eu escrevo o seguinte: ser iporaense é ter nascido na cidade das Águas Claras, é viver na capital do oeste goiano, é desfrutar do prazer de transitar pela capital do universo, é visitar a festa de maio, é ter orgulho de ser a capital dos muladeiros. Ser iporaense não pode ser explicado, tem que ser vivido. Muito obrigado. Muito obrigado.